eu vou falar sobre a análise comparativa entre os frameworks JavaScript, Angular e React. A proposta desse artigo é realizar uma análise comparativa entre os frameworks JavaScript. Aqui estão os conteúdos que serão abordados. Primeiramente, a introdução com os objetivos, a popularidade que será determinada pelo uso em projetos de diferentes sites, através de downloads do NPM Trends, GitHub Stars, a curva de aprendizado, que será a comparação entre sintaxe, arquitetura, gestão de dados e ciclo de vida, e a performance, que é medida através do desenvolvimento do projeto com a mesma regra de negócio. Bom, vamos falar um pouco dos objetivos do estudo. O objetivo do estudo é apontar qual biblioteca é a mais completa entre as duas, demonstrar qual agrega mais valor em um projeto. Além disso, para esse artigo foram levantados vários aspectos de real importância no decorrer de um projeto, que serviram como parâmetros para essa comparação. Foram utilizados um total de 16 artigos para essa classificação. Agora, uns conceitos iniciais necessários para entendimento do artigo. User Experience, UX. User Experience, experiência de usuário, é importante porque coloca a perspectiva do usuário como a espinha dorsal de qualquer fluxo de experiência. Esse termo foi popularizado por Don Norman enquanto ele trabalhava na Apple. Desde então, o foco de usabilidade passou a ser esse. Passou a ser a experiência de usuário, colocando ele sempre como necessidade. E frameworks são diversas funções prontas, ferramentas, que formam uma estrutura base de um projeto, facilitando e agilizando o seu desenvolvimento. E é de extrema importância para aumentar a comunidade de uma linguagem e torná-la cada vez mais ampla. Frameworks também facilitam com que você desenvolva algum projeto. Eles reduzem a quantidade de linhas de código e produzem um resultado melhor. O texto também ressalta a importância de entender que não é possível definir que um framework é melhor do que o outro. Porém, alguns apresentam algumas vantagens para cada determinada ocasião na qual eles serão utilizados. O DOM, Document Object Model, é uma interface que representa como os documentos HTML e XML são lidos pelo browser. Ele é muito importante, já que o React utiliza o Virtual DOM. Antes de continuarmos, vou falar um pouco sobre os dois frameworks. O React foi criado por John Walk em 2011. Se tornou open source em 2013 e em 2015 houve a criação da biblioteca React Native, que serve para a criação de apps mobiles. E tem uma grande comunidade que é muito ativa. Angular possui a sua atual versão em 2016. Foi desenvolvido para todas as plataformas e é apoiado pela Google. O seu grande quesito é que ele é muito utilizado por profissionais hoje em dia. Agora vamos falar sobre o quesito popularidade. Então, qual dos frameworks é o mais popular? Na análise do GitHub foi apontado que o Angular possui 58.000 GitHub Stars, enquanto o React possui 91.000. Aqui está um gráfico da quantidade de GitHub Stars de acordo com os anos. Na análise do Stack Overflow foi apontado que existem 250.000 perguntas sobre Angular e 78.000 sobre o React. Aqui está um gráfico sobre a análise do NPM Trends, que são os downloads nos últimos 2 anos de ambos os pacotes. Agora um pouco sobre a curva de aprendizado de cada um dos frameworks, que vai demonstrar uma visão um pouco mais técnica de cada um deles. A curva de aprendizado do Angular possui o seu algoritmo em TypeScript, a sua sintaxe em HTML e TypeScript. A arquitetura faz com que o Angular coloque JavaScript dentro do HTML. O seu gerenciamento de dados é feito de acordo com que os dados fluam entre os componentes e templates. O ciclo de vida é gerenciado pelo Angular, que vai criar, renderizar e atualizar cada um desses componentes. A instalação, de acordo com os autores, é simples graças ao CLS.
A curva de aprendizado do React diz que o algoritmo dele é de TypeScript. A sintaxe é de ECMAScript 6 e é um passo extremamente importante que faz com que a curva de aprendizado seja menor e seja mais simples. A arquitetura do React faz com que ele coloque o HTML dentro do JavaScript. O gerenciamento de dados do React possui um poderoso algoritmo de manipulação do DOM, o que se torna o grande diferencial do React, faz com que ele seja muito conhecido por isso. Seu ciclo de vida utiliza apenas os elementos necessários da tela, sem que tenha recarregamento da tela inteira. Através disso, o React utiliza o Virtual DOM, que é uma cópia do DOM, que ele atualiza sem que haja necessidade de atualizar o DOM completamente. Isso facilita o uso de Single Page Applications. A instalação, de acordo com os autores, é muito complexa. Agora um pouco sobre a análise de desempenho dos frameworks. Apesar da diferença de tempo de processamento ser praticamente imperceptível, o Angular tem um processamento um pouco melhor. Porém, em questão de alocação de memória, ambos são iguais. Bom, agora a conclusão do artigo. De uma forma geral, de acordo com os autores, ambos são muito eficientes, mas devido à curva de aprendizado, à flexibilidade da ferramenta, o React seria a melhor opção entre os dois, já que ele é mais popular também. O Angular, porém, apresenta melhor performance. Com isso, é possível determinar qual seria o melhor framework para cada determinada situação de um desenvolvimento de algum software. O React pode apresentar uma facilidade para os seus desenvolvedores, o Angular poderia demonstrar uma melhor performance em determinadas arquiteturas, e ambos são altamente escaláveis.